Então, senhor secretário, os 4 bilhões que Vossa Excelência disse no início do ano que iria aplicar, não vai conseguir. Na primeira vez que o senhor veio aqui na casa, o governador Beto Richa falou em 8 bilhões. Até agora, pelo que eu observei ali, dá 1 bilhão e pouco de aplicação. Copel, Sanepar, seriam mais 3 bilhões, 4. Na sua previsão, então, esses recursos não serão investidos, ou serão? Olha, até o mês de setembro, né, e aí indo um pouquinho além dos números aqui de agosto, já tendo um número mais atualizado, nós já aplicamos daqueles 8 bilhões de reais, 4 bilhões de reais. Né? 4 bilhões de reais entre recursos das estatais e recursos provenientes do Tesouro. E do Tesouro quanto? Aproximadamente 50% dos recursos, aproximadamente não, 50% dos recursos previstos no orçamento já foram aplicados até o mês de setembro. A nossa expectativa é que nós possamos chegar bem próximo dos 8 bilhões de reais previstos para o exercício de 2016. Quer dizer, ainda faltam alguns meses para a conclusão do exercício. Logicamente, ao final do exercício é uma corrida maior em relação aos empenhos e, logicamente, nós acreditamos que vamos chegar, se não alcançarmos 8 bilhões de reais, chegaremos bem próximos a esses 8 bilhões de reais. Mas já é um recorde, né, em termos de investimentos do Estado. Imaginar que em 8 meses o Estado já investiu 4 bilhões de reais, né, nesse momento que vive o país, eu acho que é algo que nós devemos aí aplaudir a todos, né, aos senhores que propiciaram que o Estado gerasse esses recursos necessários e a população que está sendo aquinhoada com todos esses investimentos. Então, o Estado investiu até agora 1 bilhão e segundo as contas da Secretaria, 1 bilhão e 56 milhões. Para fechar os 3 bilhões e 800 previstos no orçamento, terá que investir mais 2 bilhões e 700 até o final do ano. Isso quer dizer que o Estado tem dinheiro em caixa, então. Se Vossa Excelência está dizendo que vai chegar aos 3 bilhões e 800, então o Estado tem o dinheiro para fazer investimento. Estou falando da administração direta. É essa a afirmação que Vossa Excelência está fazendo? Não, veja bem, quais são as fontes que estarão financiando esses investimentos? Alienação das ações da Copel e da Sanepar. Nós vamos fazer esse ano as alienação das ações da Copel, as alienações de ativos, os depósitos judiciais. São receitas extraordinárias, não são receitas ordinárias, que estão financiando os investimentos, tanto desse ano quanto do exercício seguinte. Não existe possibilidade de remanejamento. Vou deixar de fazer investimento para pagar pessoal em cargos sociais ou para pagar fornecedor. Não existe essa possibilidade. Até porque essas receitas, como extraordinárias são receitas de capital que não podem ser usadas nas receitas correntes, sob pena de contrariar o disposto no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos trabalhando para que esses recursos possam ingressar e, com isso, concretizar a estimativa de investimentos. Ainda há possibilidade disso ocorrer, né, e que a gente possa chegar o mais próximo possível dos 8 bilhões que estão previstos no orçamento. Quando o senhor esteve aqui no primeiro quadrimestre, não tinha ainda a lei que autorizava vender a Copel e a Sanepar. Foi aprovada recentemente. Então, naquele momento que o senhor fez a afirmação dos 3 bilhões e 800 milhões de investimento, era um chutômetro? Não, porque já havia uma autorização dada em 2014 por esta Casa para alienação das ações da Sanepar. Porém, eram apenas as ações preferenciais e não as ações ordinárias. Agora, nesta autorização que os senhores deram agora recentemente, inclui não só as ações preferenciais, mas também as ações ordinárias. Já havia essa autorização, tanto é que em 2014 a Sanepar
tentou fazer uma operação de alienação dessas ações e não o fez porque a proposta chegou a um valor inferior ao valor patrimonial das ações. Sim, pois é, eu entendi. Por isso que foi consignado no orçamento deste ano, já deste ano, a possibilidade de utilização dos recursos provenientes. Mas não havia previsão da venda das ações ordinárias. Não ordinárias, não havia. mas as preferenciais, Sim. Que montam em aproximadamente R$ 1 bilhão. Nem da Copel, também não havia previsão de venda da Copel, só da Sanepar. Então, em algum momento, Vossa Excelência errou de fazer a afirmação. Não errei, não. Olha só. Você tinha as alienações das ações da Sanepar, você tinha a alienação das ações dos imóveis que foram aprovados aqui por essa casa, você tinha a alienação dos recebíveis, que também foi aprovada aqui por essa casa. Então, são todas essas operações financeiras que o Estado está fazendo que darão lastro para que esses investimentos possam ser realizados na forma como foi previsto no orçamento de 2016. Uma outra questão, secretário. Bimestralmente, a Secretaria da Fazenda publica o balanço orçamentário da Receita. E a LOA deste ano previa uma receita de 50 bilhões e 700 milhões. Porém, conforme os balancetes da Secretaria da Fazenda, está previsto para a receita do Estado do Paraná para 2006, está previsto para 52 bilhões e 500 milhões, ou seja, uma receita superior ao que está previsto na lei orçamentária. E mesmo assim, ainda é necessário cancelar a reposição salarial dos servidores? As receitas previstas no orçamento de 2016, né, elas, infelizmente, não vão se concretizar na forma prevista. Né? Por quê? Primeiro porque tivemos uma redução significativa do PIB em 2015, uma outra redução em 2016, com impacto efetivo na economia. Então, vamos arrecadar menos IPVA do que tínhamos previsto, vamos arrecadar menos ICMS do que tínhamos previsto. Então, são receitas ordinárias que serão menores do que aquelas previstas que, eventualmente, poderiam lastrear, né, aumentos de despesa. Né? Então, não é possível você assumir compromissos acima das possibilidades existentes. Não existe uma previsão de receita maior do que aquela inicialmente prevista. Muito pelo contrário, né? As receitas que nós previmos no orçamento, nem todas irão ocorrer na forma como previmos por conta da crise econômica que passa o país.